Estamos começando mais um Outlivecast. Eu sou o Nicolas Santos e hoje eu tenho o prazer de receber aqui um cara que fez uma transição sensacional de atleta profissional. Aliás, ele fez 2 Ironmans também e hoje empresário e também treinador mental. Matheus Louro Neto. Cara, obrigado por estar aqui hoje com a gente, por ter aceitado nosso convite aí. Prazer. Cara, pra gente começar, eu queria ir lá no começo. Bora. Conta pra gente, antes do empreendedorismo, antes de você investir nessa carreira de treinador mental também, não só para atleta, como empresários também, como foi sua carreira na natação? Que você contasse um pouquinho pra gente. Tá, comecei com 8 meses por livre e espontânea pressão da minha mãe. Então comecei ali para realmente aprender a nadar, né? Acho que é muito importante isso, ela tinha essa visão também. Só que, cara, sempre foi me dando muito bem. E aí com uns 4, 5 anos comecei a competir, comecei a ter facilidade, comecei a gostar. Aquele negócio, ganha uma competiçãozinha, vira atração, não sei o quê. Cara, foi fluindo, quando eu vi, eu já tava sendo campeão paulista, sendo campeão brasileiro, indo pra Sul-Americano, enfim. Então foram 53 títulos brasileiros, foram 20 recordes quebrados, Sul-Americano, Copa do Mundo que a gente foi, então até chegamos a dividir algumas coisas aí. No Santos, né? Exato. E aí foi isso, cara, foi meio que uma trajetória que ela começou do nada, mas acabou se tornando minha vida e foram 22 anos de natação com bastante coisa aí pra viver. E você treinou nos Estados Unidos também, né? Eu queria que você contasse como foi a experiência, a vivência de treinar nos Estados Unidos, entender um pouco da mentalidade dos americanos, né? Que é um país referência na modalidade, principalmente na natação, né? Que é de onde você veio, eu vim também. Como que foi isso? Cara, é muito engraçado porque a gente olha sempre para os Estados Unidos e vê sempre de um modo muito superior, né? E lá realmente existe uma estrutura muito mais robusta, existem pessoas que têm realmente mais vontade, mas eu percebi que o que mudava ali não era a parte de treino, né? Porque no Brasil a gente fazia alguns treinos que eram muito piores em questão de cansaço, dificuldade do que lá. Só que a competitividade lá era completamente diferente, cara. Então era assim, a gente chegava no treino, eu treinei com o Dave Marsh, que era meio que o cara que tinha todos os medalhistas olímpicos ali, então era bizarro, assim. Eu tava treinando onde tinha uma final olímpica ali do meu lado. E eu via que a competição começava no bom dia, meu irmão. Então, tipo assim, era bom dia, alguém falava o bom dia mais alto. O aperto de mão era mais alto, o abdominal era um mais do que o outro, sabe? Então não tinha muito, era uma coisa muito intensa o tempo todo e não tinha aquele negócio de, foi ruim. Não tinha. Então eu lembro que eu cheguei assim no começo, eu tava meio fora de forma e todo dia, good job, bom trabalho, bom trabalho. Cara, que bom trabalho, pô, treinei mal, foi mal saco, assim, aquela mentalidade que a gente tem de vez em quando. E aí eu perguntei uma vez pro Dave, né? Falei, Dave, por que todo dia os caras me dão um bom trabalho? Ele falou, porque independente se você treinou bem ou não, você veio aqui, você se esforçou, então isso quer dizer que você fez um bom trabalho. Aí eu comecei a entender que a mentalidade daqueles caras eram realmente diferentes, sabe? Então eu acredito que o diferencial lá e que faz a diferença dos atletas americanos pra cá ou pra outros lugares do mundo é realmente a forma como eles encaram aquilo ali, sabe? Então acho que esse é o ponto principal, assim. E você acha que a ambiência tem um fator crítico aí pra gente levar em consideração? Porque aqui no Brasil a gente pega um ou outro atleta que tem um destaque, ali muitas vezes o ambiente não é tão positivo para que ele consiga evoluir com relação à performance, e lá é uma competição tremenda, né? Então vários atletas de vários países treinando, por exemplo na NCAA, né? Na conferência de universitários ali, é uma briga constante, né? Então esse ambiente ele provoca mais os atletas para cada vez buscar evoluir ali no resultado. O que eu percebo assim no Brasil, cara, no quesito geral, nós temos muito uma limitação de, por exemplo, eu quero ir para a Olimpíada, eu quero comprar um carro, eu quero fazer um negócio, mas ninguém nunca pensa no tipo assim, eu quero ser campeão olímpico, eu quero comprar um carro melhor do que aquele, sabe, as pessoas elas têm essa limitação de vitória, de pensamento, de merecimento, sabe? E quando você vai para lá, não, parece que os caras são moldados pra, se eu não for para ganhar, eu nem vou. Tá ligado? É tipo ou se isso. não tá ainda ganhando, para. Exato, entendeu? Eu lembro que, cara, a Kate Melly, ela foi vice-campeã olímpica de peito, né? De 100 metros de peito. E ela treinava comigo, meu irmão, ela porque queria ganhar de mim. Eu falava, meu Deus do céu, para essa mulher porque eu não aguento mais. E ela vinha. Então era uma competitividade assim, não tinha essa de, não. E aí toda aquela atmosfera era muito do, vambora. Não tinha aquele atleta chato que reclamava, não tinha aquele empresário chato que falava, mas tu tá querendo muito. Não tinha, cara. Tu falava assim, cara, eu quero bater o recorde mundial por 10 segundos. O cara vai que dá. Entendeu? Então tinha essa atmosfera, sabe? Isso era muito diferente lá realmente.
Contamina, né? Pro lado positivo. Totalmente. E em que momento, assim, na sua carreira, você percebeu que essa parte mental era tão importante quanto a física? Tá, infelizmente foi no fim. Porque no meio do caminho eu tive depressão, né? Então, cara, pensei em tirar minha própria vida, tudo por conta de resultado. Então, assim, coisas bestas que a gente ia passando e aquilo não... Eu não tinha uma estrutura para aquilo, né? E ninguém ao nosso redor tinha uma estrutura para ensinar pra gente que, cara, ó, você tem que pensar positivo, mas é assim que se pensa positivo. Porque sempre falaram para mim, pensa positivo. Aí eu, beleza, tá, eu consigo, mas será que eu consigo? E se eu não conseguir? Cara, ferrou, não consigo. E aí eu já tinha o pensamento negativo junto com o não consigo pensar positivo. Então ninguém me ensinava a fazer as coisas e eu acredito que para a maioria dos atletas. Sim. Então chegou num ponto onde minha cabeça entrou em colapso, né? E aquilo me atrapalhou muito. E aí quando eu parei de nadar, assim, eu me recuperei da depressão, fui para os Estados Unidos, foi lá que eu entendi que eu já... A depressão foi antes? A depressão foi antes. A depressão foi entre 14, 16 e 17 eu fui para os Estados Unidos. Então lá foi um lugar onde aquilo realmente me curou, né? Porque eu estava num ambiente muito positivo. Sim. Só que ao mesmo tempo foi onde eu percebi que aquilo já não tinha mais valor para mim. Que a natação já não fazia mais sentido. Eu já não era aquele Matheus que queria tal. Então eu voltei para o Brasil em 2018. E aí 2018 foi o momento que eu comecei a ir parando aos poucos, né? Então até nadei em Maria Lenk, fiquei em quinto por muito próximo ali do terceiro, então tava muito bem fisicamente, mas mentalmente minha cabeça estava bem destruída. E aí foi o momento que eu parei, e aí eu falei, tá, o que aconteceu comigo de verdade, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Desenvolvimento humano. Então o primeiro livro que eu li foi... Caramba, o da Carol lá. Mindset. Tá. E aí eu li que existia a mentalidade fixa de crescimento. E eu falei, cara, eu sou a mentalidade fixa total. Porque na minha cabeça, eu nasci assim, agora eu tô ruim, não tem como melhorar. Sim. E aí eu comecei a perceber que, putz, o que me ferrou realmente foi minha cabeça, que foi o que fez eu também me apaixonar por querer ajudar os atletas nisso, entendeu? Então foi bem no fim, cara. Infelizmente foi bem no fim. Sim. A experiência que eu tive nos Estados Unidos, treinando, inclusive com o Brett Hawke em Auburn, além dele ter a capacidade técnica dele como treinador, o cara era formado em psicologia do esporte. Eu vejo que aqui no Brasil os treinadores não colocam energia nisso, né? Não. Você vê uma diferença, tô falando lá atrás, né, da sua história, tá? Você estando no Brasil, estando lá, com esse treinador tendo uma pegada melhor ali para te motivar? Cara, eu passei por muitos treinadores, né? Assim como talvez você. E um deles, em específico, ele deixou muitas pessoas mentalmente danificadas. Muitas pessoas. Então, eu fui um deles. Muitas meninas com problema de distúrbio de físico, né? Então, tipo, sou muito gorda, sou muito isso, sou muito aquilo. Mas a intenção dele era boa, a gente sabe disso. Só que ele não sabia como fazer isso acontecer. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, cara, eu lembro que eu me mudei, e aí eu fui até com o Matheus Santana, e, cara, foi aquela loucura de, você tá num país diferente, você tem que alugar casa, você tem que comprar carro, você tem que se estruturar. E o Matheus foi viajar e eu fiquei sozinho. Eu falei, cara, como que eu vou alugar casa? Como que eu vou fazer essas coisas, né? E aí comecei, consegui e tal. Só que tiveram alguns treinos que eu tive que faltar. E, cara, eu ficava com crise de ansiedade pra pegar o meu celular e mandar mensagem e falar, Dave, eu não vou conseguir no treino hoje. Porque eu falava, já vai vir a bronca do século. Sim. E aí eu, cara, assim, 30 minutos escrevia, apagava. Escrevi um puta texto. Dave, eu não vou conseguir, porque a gente vai ter que fazer a mudança, aí não sei o que. Ele mandava, ok. No worry. Aí eu falava, puta merda, velho. Então, assim, eu fiquei muito mentalmente danificado por isso também. E aí, a diferença que eu via lá era exatamente essa. Lá, o que acontecia era, você tinha o teu treinador, você tinha os atletas ali, companheiros de time, e todo mundo era muito consciente. Ninguém ia te obrigar a fazer nada. Ninguém ia brigar com você porque você não tá fazendo nada. Era tipo, você não tá fazendo o que você pode fazer. Você pode ser melhor, mas você não tá sendo. Não era tipo assim, Nicolas, você tá indo mal. Não tinha isso, cara. Todo mundo era muito adulto, sabe? Sim. Então eu via muitas pessoas ali, cara, saindo no meio do treino porque tinha que trabalhar. E tá tudo bem, o cara tava consciente disso. Sim. Chegando no meio do treino porque tava trabalhando. Então, tipo, não tinha essa bronca de, você tá faltando. Não tinha isso, sabe? Então, cara, era muito diferente. E eu vi o quanto isso me prejudicou. Porque, de verdade, é o que você falou. Não tem nenhum treinador e não tinha nenhum treinador e ainda continua não tendo preparado para lidar com o desenvolvimento mental do atleta. Os caras, eles sabem lidar com a parte física, mas o mental, eles mesmos são quebrados mentalmente, entendeu? Sim, entendi. Então isso atrapalha muito. E você acha que esse divisor de águas para você, tá? Sendo um atleta e depois
fazendo essa transição de carreira, que eu acho que tem muitos atletas que têm dificuldade de fazer, dificuldade. ou então tem até momentos ali mais depressivos, bem nesse momento, né? Que tem uma crise de identidade, que eu acho que tem muito ego envolvido ali também, de estar no pódio, tá todo mundo ali, né, paparicando, e depois fala, cara, a vida real, vai empreender, o pau come no dia a dia ali. Foi difícil pra você essa mudança, esse turning point, assim, de falar, cara, eu era atleta, treinei nos Estados Unidos, passei por uma dificuldade, e hoje lido com empresários, com atletas também, com essa questão do treino mental. Como que foi isso pra você? Cara, foi muito difícil parar. Porque na época eu parei, eu tinha 24 anos, basicamente eu nadei 22 anos ali. Eu parei muito jovem. Eu não parei até hoje. Não, você é um caso à parte, né? Tem que ser estudado. Isso daí, na verdade, se você já não é estudado, é brincadeira. Mas basicamente o que aconteceu, Nicolas, foi assim, quando eu decidi parar, eu estava totalmente preparado para parar. Só que a minha própria família, meu pai e minha mãe, assim, se eu passasse medicina USP em primeiro lugar, parabéns, filhão, você é incrível. Olimpíada, festa. Então eles viveram aquele sonho muito mais do que eu, e chegou num momento onde a minha chama apagou e eles não sabiam que tinha apagado. Então quando eu falei, vou parar, foi uma coisa muito impactante. Então, tipo, dentro da minha própria casa eu não tive um primeiro impacto legal. Então eu fiquei 6 meses ensaiando isso. Que foi, eu fui pro Maria Além, que aí eu coloquei vários critérios, assim, não, porque se eu fizer um tempo X, eu não paro. Se eu fizer um tempo Y, eu não paro. Se eu pegar final A, eu não paro. Só que eu sempre colocava uma desculpinha, né? E aí, no final das contas, eu fiz tudo que eu falei que eu faria se eu não parasse, pra não parar, e aí falei, não, vou continuar. Só que eu já não tinha mais tesão, não tinha mais vontade, já acordava estressado, já tava pesado, já tava começando a ter aqueles sintomas da depressão de novo. E eu falei, cara, não. Aí fui pro fim, que eu nadei mal pra caramba, falei, é isso. Parei. Foi um dia que eu pensei em me dopar, foi o dia que eu parei. E aí, eu nem falei com meus pais. Eu morava separado, né? Morava sozinho já. E aí, cara, simplesmente minha mãe um dia descobriu que eu parei porque ela falou assim, preciso ir no médico e tal. Eu falei, eu te levo. Ela, ué, não tem treino? Eu falei, não, parei. Foi assim, do nada, tá ligado? Então, tipo, eu já tava 2 semanas sem nadar e foi assim que eu parei. Então, cara, foi uma coisa muito difícil porque eu não tinha essa preparação, né? E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, né, nessa vida de empreendedor, também foi muito louco, porque eu estava muito acostumado a ficar no topo, né? A gente já está acostumado a pegar pódio, ganhar, ser destaque. E quando você entra num lugar onde você não é basicamente nada e tem que começar do zero... E outra, você está aprendendo Você está aprendendo. Né? Cara, os caras, não, porque o LTV, você fala, o que é LTV? Não, porque o CAC, aí tu... O que é CAC? Aí tu fala, mano, eu sou muito burro. Só que não é, cara, é um processo, entendeu? Tipo, você parar pra pensar o que a gente fazia dentro d'água também, os caras olham e falam assim, 20 anos pra fazer isso. Exato. Os caras, são um extraterrestre. E aí hoje eu vejo, né, como o crescimento muda bastante. Mas foi muito louco exatamente por isso, porque até hoje pra mim é difícil, por exemplo, começar um projeto pequeno. Porque eu falo, porra, mas a natação, tá, isso aqui. Então essa comparação é constante, é uma coisa que, cara, eu ainda tenho mais tempo como atleta do que como empresário. Tenho empresa há 8 anos só. Natação eu tenho mais do que o dobro, 22, entendeu? Então... Isso é uma guerra constante na minha cabeça de, cara, não, tá tudo bem, vamos lá, vai aos pouquinhos, vai crescer, né? Começar no mirinzinho, entendeu? Então foi assim, foi muito difícil porque teve essa transição, mas também quando engatou, acabou indo embora. É isso que você falou, comecei a entender as siglas, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, e aí foi indo embora mais rápido. Eu acho que para mim foi muito mais a exposição contínua, né? Com a nova atividade e... Toda coisa nova que você começa a colocar mais energia tem uma demanda mental, energética, que você gasta para aprender um negócio que é muito básico, muitas vezes, né? Só que aquelas pequenas realizações também me deu muito conforto. Eu falar, caramba, eu gostei de fazer isso, né? A questão da competitividade, o empreendedorismo é isso, né? Sabe uma coisa que me pegou muito? Foi quando eu tinha que fazer as minhas tarefas. Porque, por exemplo, a gente sempre recebeu muita ordem. Então, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. E quando eu tinha que dar ordem para mim mesmo, eu falava... Puta, mas como é que faz aí? O que eu tenho que preparar? Como que eu preparo? Como que eu... mas se eu não quiser fazer, não faz? Entendeu? Então isso foi muito louco também. Eu tive que me adaptar muito a aprender a me dar ordens. Porque a gente era muito comandado, né, cara? Sim. Entendeu? Rotina, querendo ou horário, não, era rotina, horário, o treinador passava tudo, você ia lá e executava e acabou. Então isso foi uma virada, assim, que fez sentido quando engatou. Entendi. E voltando com a relação do treino mental, você
sente que os atletas, seja amador ou profissional, que tem muito amador que tá treinando igual profissional, né? Sim. Eles colocam energia no treino mental também ou ainda existe uma resistência grande? Cara, hoje não tanto quanto antes. Quando eu comecei, há 8 anos atrás, isso era muito tabu, era muito difícil. Tanto que o termo treinador mental foi um termo que eu implementei e aí isso foi disseminando, porque a gente tinha um grupo, enfim, e a gente acabou formando muitos treinadores lá, mas era um termo muito pro atleta entender mesmo. Porque, tinha o coach, aí o coach virou aquela febre de fazer um monte de cagada e tal. Falei, não, a gente precisa de uma outra coisa pra diferenciar. Então, tipo, alguém que vai te treinar mentalmente. Então, beleza. Então, hoje, a galera tem aceito muito mais, e principalmente por tudo que aconteceu com Medina, Simone Biles, tal, a galera que trouxe esse assunto à tona, né, fez isso aparecer mais para as pessoas e eles começarem a entender um pouco melhor, entendeu? Então, hoje eu vejo que, assim, dá para ser muito mais explorado. Ainda não é tão explorado quanto deveria por conta de pessoas antigas. Então, putz, um gestor do time, o head coach do não sei o quê, sabe? Ainda existe essa trava, mas quando se trata de individualidade, os atletas buscam muito mais. Entendi. E quando você começou a estudar comportamento humano, neurociência, alta performance também, foi bem nessa virada que você estava num momento na baixa ali, né? Com depressão. O que você aprendeu ali que você falou, caramba, esse negócio aqui tá me trazendo muita coisa que eu tô pro outro lado da história aqui, né? Como que foi esse aprendizado para depois também você falar, cara, eu quero executar isso, né? E de repente os atletas não passarem por aquilo que eu passei. Sim, essa foi a frase que eu falei, cara. Basicamente o que aconteceu? Eu parei de nadar e aí eu li meu primeiro livro. Joel apareceu ali na minha... Apareceu não, né? A gente tava conversando, só que eu tava conversando com ele pra não parar de nadar. E aí, quando a gente conseguiu marcar, eu já tinha parado. Então, foi... Então, ele falou, cara, lê esses livros. E aí, quando eu li, eu nunca tinha lido um livro, cara. Eu li 6 livros em um mês. O Joel foi seu mentor, assim. Ele sempre foi, né? Desde 2006 que a gente se encontrou, eu nunca perdi contato com ele. Também, né? Ele me deu treino em 2007, 8 e 11. Mas a gente sempre teve muito próximo. Então, era sempre aquilo. Aconteceu uma coisa, cara, o que eu faço? Como eu faço? Tal. E aí, quando eu parei, aconteceu exatamente isso. Ele já tinha um projeto de fazer, na época ele tinha 3Ps, e aí ele queria fazer a 3Ps Esportes. Então ele falou, cara, lê esses livros aqui. Era meio que um teste, eu não sabia, depois ele me contou. E, cara, eu me apaixonei tanto pela parada do entender, que tipo assim, putz, sei lá, li um livro chamado O Corpo Fala. Aí a pessoa fala, olha pra cima, pra direita, ela pode estar mentindo porque ela tá criando, e você fala, peraí, mano, é muito bom saber disso. E aí você começa a falar isso pras pessoas, as pessoas falam, nossa, como você é inteligente. Então ativou aquele mesmo gatilho lá atrás da medalha. De tipo, pô, peraí, se eu ganhava medalha, me elogiavam, se eu leio mais agora, me elogiam. Então eu comecei a ficar maluco dos livros, cara. Maluco de livro, treinamento, curso, tudo. Tipo, pra você ter noção, eu peguei a grade de ensino da USP e fui estudando por mim, tá ligado? Fui pegando as coisas ali. Neurociência? Neurociência, de psicologia, fui pegando tudo e fui estudando, porque cada buraco que você abria, entrava em outro. Então, tipo, o hábito é não sei o que. Tá, mas como que funciona o hábito? O hábito funciona em tal parte do seu cérebro, que ativa outra coisa. Aí você começa, sabe? Hiperfoco. Irmão, aí é infinito. Aí vem os nootrópicos que você usa pra... Aí acabou. Aí você entra num biohacking, enfim. Então, aquilo começou a me deixar muito animado, sabe, cara? Eu comecei a curtir bastante o que eu fui aprendendo. E foi um momento que eu falei, pô, tem gente passando por isso. Né? Se eu passei, tem muito amigo passando por isso. Tanto que eu tenho até hoje amigo preso na natação que, tipo, não consegue parar. Sabe? O cara não consegue parar e você vê que já não rende, já não quer estar ali. O não dar resultado e ficar insistindo que é ruim. Exatamente, né? Entendeu? Porque assim, cara, chega um momento que você tem que encerrar o ciclo mesmo. E quantos caras que você conhece que assim, o cara, ele já não tava bem, ele encerra, mas vou nadar jogos agora. Aí continua, ele treina mais do que ele treinava antes. Aí você fala, tipo, cara, encerra o ciclo. Não é o teu caso que tu vai lá e bate um recorde mundial, tá ligado? Tipo, tô bem pra cacete. Não, mas abrindo um parênteses, isso que você falou é importantíssimo. Eu coloquei em 10 anos, eu falei, cara, eu quero me tornar 4 vezes campeão nessa prova. Quando eu consegui, eu parei. Eu falei, parei, tchau. Aí todo mundo, você não avisou? Eu falei, eu não sabia que eu ia ganhar. Eu só queria ganhar. Eu ganhei e falei, fechou. Não, isso foi muito louco, cara. A gente tava num treino lá, e aí teve um dia que a Kate, ela tava muito estressada, cara. E aí, tipo, ela nadou. Aí teve um momento que ela falou assim, I'm done. Parei. Aí eu falei, vamos aí, Mundial tá chegando, vamos para lá. Não quero mais. Aí eu, tipo, insisti. Ela assim, Matheus, eu só queria pegar uma medalha de Olimpíada, eu já tenho, não quero mais. Ela vazou e foi embora. E parou. Aí eu falei,
Cara, o que tá acontecendo aqui, velho? Então, tipo, é exatamente isso, sabe? E a pessoa, ela não sabe, tipo, encerrar um ciclo. Só que você vê que isso se posterga pra outras coisas. Um relacionamento, um trabalho, um projeto. Tipo, a pessoa, puta, não tá dando certo? Não vou encerrar. Ela não consegue encerrar, sabe? Então, isso foi uma das coisas que me fez querer ajudar os atletas, né? E foi aonde eu comecei. E aí, depois eu fui acabando entrando pro empresário, porque eles avaliam muito essa mentalidade do atleta. Tipo, por que você faz isso daí? Sim. Entendeu? E para quem tá ouvindo a gente, explica melhor como que funciona o treino mental, tanto pro atleta quanto pro empresário. Como que é? Uma abordagem inicial? Você colhe lá as informações? Sim. Como é que é? A gente sempre entende como que a pessoa tá, né? Então a gente tem que saber como ela tá agora e o que ela quer. Só que existe uma coisa que ninguém para pra pensar, Nicolas, que é o seguinte: para você treinar fisicamente, o que você precisa fazer? Treinar. Repetição, treinar, passar por desconforto e tudo mais. E existe uma tese que eu defendo muito, que é da resistência mental. O que é resistência mental? Basicamente, existe uma coisa chamada hormese. Hormese é você tomar pequenas doses de veneno para o seu corpo se adaptar àquele veneno e ele não te prejudicar quando você tiver uma grande dose daquilo. Então, o que acontece? Existe a hormese mental, que é basicamente você se colocar em pequenas doses de desconforto diário para que a sua cabeça também entenda aquilo. Então, é uma mistura de você entender realmente quem você é, buscar traumas, problemas, bloqueios, o que realmente faz você travar, porque muitas vezes a pessoa trava e nem sabe o porquê, né? E a gente entender para onde você quer ir, quais são as habilidades que você precisa. Pô, então para eu ser empresário, eu preciso saber o que é um CAC, o que é um LTV, o que é um não sei o que, tal. Só que se eu não souber isso, eu não consigo evoluir também. Mas antes eu preciso saber qual é o negócio que eu quero, se realmente aquilo faz sentido. Então tem uma base antes que você cuida, e depois você vai desenvolvendo, né? Então é isso que a gente faz. Muitas vezes as pessoas têm bloqueios, a gente vai lá, entende o porquê desse bloqueio, porque normalmente o que acontece é a pessoa ela guarda um sentimento lá do passado, não é de hoje. Então, eu quero fazer tal coisa, mas eu não consigo. Não é isso porque você acha que tem a ver com o próprio desenvolvimento, a todo mundo, família? Exato, por todas as questões possíveis e imagináveis. Você pode ter nascido no maior berço de ouro, com tudo perfeito, você vai ter algum trauma, você vai ter algum problema, você vai ter alguma situação que te incomoda. E não é porque você nasceu na pior ou na melhor, no melhor ambiente. É porque realmente a criança entende aquilo de uma forma diferente, cara. Quantas vezes você já falou uma coisa e a pessoa entendeu outra? Agora imagina uma criança que está entendendo o que são emoções, entendendo o que são pensamentos, o que é uma bronca, o que é uma educação, tá entendendo? Sim. Então aquilo ali guarda uma coisa e aquilo passa para frente. Então, por exemplo, ontem eu fui na festinha de final de ano dos meus afilhados. Cara, aquilo é super legal pro adulto. Só que às vezes pra criança é um puta trauma. Porque ela entra ali, ela não quer, ela vê um monte de gente, aí o que ela faz? Ela se torna uma pessoa mais fechada, ela não gosta de falar em público, ela não fala com... Mas por quê? Porque não prepararam a criança pra estar ali. Só fizeram ela dançar e botar ali na frente, no meio de um monte de gente aplaudindo. Entendeu? Então, fizeram mal? Não, mas é um trauma que pode aparecer, entendeu? Então, o treinamento mental é exatamente isso. É a gente entender o que a pessoa vive, entender o que ela viveu e preparar ela para o que ela quer viver. Sabe? É realmente transformar aquela pessoa na pessoa que ela quer. Um Ironman você começa a treinar, às vezes do zero, para depois chegar e completar a prova. É basicamente a mesma coisa, só que mentalmente falando. Entendi. E qual o erro mais comum que você vê entre os atletas? Agora falando de atletas, seja atleta profissional, amador ou adolescente que está entrando para esse universo de se tornar um atleta profissional, que erro mais comum você vê? Mental. Erro mental, cara, muitas vezes é a comparação. Então, eu olho pro Nicolas e já quero ser campeão mundial, sendo que eu nem sei nadar ainda. Então, a comparação... Você acha que fica muito no sonho? Totalmente. A comparação é muito... Isso eu vi muito no triatlon, né, cara? Então, você entra ali... Pô, não tem como eu competir com um cara que corre há 30 anos, velho. Mas é um senhor. O senhor corre pra cacete. Você vai tomar pau. Não tem como. Cara, eu tive que desaprender a ser competitivo. Por quê? Na natação eu ia embora. Tranquilamente. Só que... Na corrida e na bike, cara, não tinha como. Então eu tinha que aprender a fazer minha prova. E se eu ficasse me comparando com os outros caras, ferrou. Então acho que a comparação hoje em dia, né, no mundo, principalmente por conta de rede social, de tudo isso, ela é muito grande e muito errada. Porque eu olho, eu vejo a tua vida, foi o que a gente brincou aqui. No Instagram tudo é lindo. Mas fora do Instagram, meu irmão, ninguém vê a correria, as 2 horas de trânsito pra até aqui, as mensagens no WhatsApp. Tá entendendo? Então eu acho que a comparação é talvez um dos piores fatores porque ela traz vários outros. Então ela acaba te trazendo insegurança, ela acaba te trazendo uma distorção da tua própria imagem, ela acaba te trazendo pensamentos negativos porque você é pior do que a outra pessoa que tá vivendo incrivelmente bem. Tá entendendo? Então são vários fatorezinhos, mas eu acredito que o principal hoje, a principal doença hoje é a comparação.
Tá. E você acha que existe alguma maneira das pessoas que não são atletas agora, as pessoas comuns, enfim, que praticante de atividade física ou não, existe alguma maneira deles controlarem o pensamento deles, seja negativo? Fala, poxa, só tem o pensamento negativo, tem uma maneira? Tem, cara. O que ninguém ensina pra gente, tá? Que é o mais ideal, vou explicar de uma forma muito rápida, mas todo pensamento, ele gera um sentimento, uma emoção e um resultado. Tá? E esse pensamento, ele vem de uma vivência. Então, se eu te xingo aqui, você pode dar risada, porque a gente é amigo há muito tempo, ou você pode levar a sério. Tem duas coisas aí que podem acontecer. Se você levar a sério, cara, provavelmente você vai ter um resultado negativo, que é talvez me xingar de volta, partir pra cima de mim, me mandar embora, se estressar, enfim. Se você der risada, ao contrário. Só que o que acontece? O primeiro pensamento, ele sempre vem de uma forma automática. Então, tipo, quando você tá com fome, você não pensa, vou pensar que estou com fome. É tipo, tô com fome. E o que a galera não entende é que o segundo pensamento, que é um pensamento consciente, é que a gente pode controlar. Então, tipo assim, tô com medo. Tá, do quê? Porque eu tô agora trazendo consciência. Ou eu posso falar, tô com medo, meu Deus, o Nicolas é muito grande, ele é muito mais forte, ele é muito isso, ele é muito aquilo. E é isso que a gente acaba fazendo, entrando no flow do negativo, da negatividade. Quando você faz um questionamento, então, tipo, se você falasse pra mim, pô, mano, tô com medo de fazer um podcast, eu falo, pô, por quê, mano? É como se você tivesse interrogando a outra pessoa, sabe? Então, quando você faz essa pergunta, ou questiona, ou enfim, traz uma outra coisa que seja uma verdade, aquele pensamento tende a ser quebrado. Então, a primeira coisa, ela vai vir negativa, ou ela vai vir de uma forma que te proteja. Só que o segundo pensamento consciente é onde você pode dar o teu controle. Tipo, puta, mano, eu tô com medo do cacete de entrar aqui na natação. Tá, mas cara, por que eu tô com medo? Não sei. Às vezes não sei. Às vezes você só não sabe. Tipo, é um pensamento que só vem. Mas se acharem que eu nado mal? Se acharem que eu vou falar errado? Entendeu? Então, é óbvio, isso é um treino também. Você não vai conseguir logo de cara já sair falando coisas positivas. Mas pra galera que tá assistindo, você tem um pensamento que é automático. Ele vai vir de qualquer forma, pode ser bom ou ruim. Só que o segundo, ele é sempre consciente. Só que ele pode ser um consciente ou um consciente imperceptível, que é seguir a manada no negativo, entendeu? Então a ideia é que a gente perceba cada vez mais quais são os pensamentos que estão vindo e trazer uma resposta verdadeira para aquilo. Tipo, tá, você não consegue, mas cara, eu não consigo mesmo, ou é um pensamento que tá vindo para me proteger? Tá? Então é uma construção, é aquilo que a gente falou. Você começa a treinar pro Ironman do zero e vai evoluindo. Comportamental também é, né? A consciência, cara. A consciência é assim, são duas coisas que são importantes. Consciência e intenção. Se você tem a consciência correta do fato, você vai ter a intenção correta. Se você tem a consciência errada, você vai ter a intenção errada. E a intenção, ela vem baseada no que você entendeu. Então, se você estiver consciente do pensamento que você está tendo, você muda. Senão, você não vai mudar. Tá. Entendeu? E agora, essa pergunta aí é boa, o pessoal vai gostar. Cara, pensando em competições super difíceis, assim, né? Vamos colocar aí campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, lá os 8 nadadores melhores do planeta ali, alinhados para nadar uma prova. O que diferencia de fato o cara que sobe no pódio ali? Se tecnicamente eles são muito parecidos. Ali eu já acredito que é uma questão muito fina de resultado, né? Então, pode ser um erro mínimo, né? Então você sabe muito bem, cara, você é o cara que tem a melhor saída do mundo, você sabe muito bem que se você entrar e der uma golfeada a menos, vai fazer uma super diferença. Então, para esse nível de esporte, eu acredito que isso. Mas também existe o fator mental. É aquilo, meu irmão, se você duvidar uma vírgulazinha e o cara do lado tiver o confiante uma vírgulazinha, isso vai fazer uma grande diferença. E não é aquela confiança do cara ser snob. É a confiança do cara entender o trabalho que ele fez, entender quem ele é e ter a coragem de arriscar. Porque às vezes que eu mais me destaquei dentro da natação ou dentro de qualquer outra coisa, foi o momento que eu tive coragem de arriscar. Aí a galera fala, mas tal, eu tenho medo. Pois é, mas tu não tinha medo? É trocar o medo de perder pela vontade de vencer, né? É que o medo, cara, na verdade, pensa assim, o medo ele é tão essencial que pra coragem existir, o medo tem que estar junto. Porque nenhum ato de coragem, ele vem sem medo. Entendeu? Tipo, atravessei a rua. Pô, parabéns. Que bosta. Pô, atravessei a rua pra salvar uma criança. Sim. Tá entendendo? Muda. Então, eu acredito que ali é esse pequeno detalhe de parte técnica, qualquer erro é um erro, né? Muito grande. Mas principalmente também a parte mental, de como você tá afim, né? Um exemplo muito clássico era o Kavik lá naquela Olimpíada, que ele e o Phelps ficaram frente a frente. Cara, o cara tava disposto a ganhar.
Não ganhou porque detalhe técnico ali, cara, não foi. Mas ele foi o cara que mais perto chegou, porque, você via que ele estava pronto. E você vê que o cara até nadou mais, né? Exato, entendeu? O cara nadou mais. Exatamente, entendeu? Então é exatamente isso, cara, é um nível muito, muito fino assim. Sutil, né? É, muito sutil. E agora eu queria falar de uma ferramenta que a gente até falou um tempo atrás, que era a hipnose, né? Eu queria que você explicasse de uma forma bem simples como que é esse trabalho, que a hipnose fica dentro do treino mental, é uma das ferramentas utilizadas, né? Como que é isso? Como usar a hipnose na alta performance? Tá. Hipnose, na verdade, é um estado natural da nossa mente. Então, nós aqui na sala, a pessoa que está assistindo, a gente está em estado de hipnose. O que seria isso? Nada mais do que concentração pura. Então, por exemplo, você está dentro do carro dirigindo ou de passageiro e você fala, nossa, já estou aqui. Você estava em estado de hipnose. Você está ali no Instagram, tal, de repente você sai do aplicativo e entra de novo. Estado de hipnose. Por quê? É um estado onde a sua mente se concentra tanto a ponto de você não precisar pensar. Ela faz de forma automática. Só que o que a gente usa na hipnoterapia, que é a terapia mesmo de verdade? A nossa mente é como se fosse uma bolinha, vamos supor assim. Então ela tem várias camadas. Dentro da camada mais profundinha ali, existe o subconsciente, que é onde guarda memórias, a nossa parte de emoções, tudo que a gente acredita, enfim. E ali é basicamente 95% das nossas decisões. Então você não toma uma decisão consciente. Ah não, Matheus, mas eu decido tudo que eu faço. Mas tu decide baseado em alguma coisa. Então isso vem lá de trás. Então se tu teve um problema ali com a criança ali, que foi falar em público e passou vergonha, tu vai ser uma pessoa mais fechada, porque aquilo vem lá de trás e te traz uma memória. Só que o que a hipnose faz de verdade? Dentro dessa bolinha aqui, existe uma proteção. Então, é o fator crítico, que é como se fosse um muro. E esse muro, ele serve para proteger o Matheus do Matheus, o Nicolas do Nicolas, a Fabi da Fabi, enfim, cada pessoa de cada pessoa. Sem essa proteção, você seria uma criança. Que você fala, tem um bicho no armário, ela acredita. Porque o nosso subconsciente não tem verdade, mentira, real ou imaginário. Então, pra gente entrar ali, a gente usa uma parte da terapia, que você não dorme, não fica inconsciente, você não é controlado, porque se eu controlasse alguém, eu não estaria aqui. Come cebola. Estaria nas Maldivas. Não, a parte do comer cebola funciona. Eu vou explicar o porquê. Como não existe verdade, mentira, real ou imaginário dentro dessa parte, é como se fosse uma criança, literalmente. Só que tudo que você fala, existe uma autoproteção que te protege. Então, cara, o que de perigo tem em comer cebola? Nada. Então, se pra sua mente você tá numa brincadeira onde você quer participar, onde você tá disposto, você ouvir as instruções e passou pelo processo, a sua mente entende que, aquilo é um chocolate. Porque é o poder que a nossa mente realmente tem. É muito louco isso. Só que pra parte terapêutica é o que a gente faz. A gente busca o que tá travando aquela pessoa. Só que, diferente de uma terapia convencional, que a gente vai do topo pro fundo, essa a gente vai do fundo pro topo. Então, nós não guardamos memórias em questão de imagens. A gente guarda o sentimento que ficou. Então, você não lembra o que você comeu há 5 dias atrás, mas você lembra do seu aniversário de 2010. Por quê? Sentimento atrelado. E quando a gente traz esse sentimento muito forte, a gente consegue ir lá e buscar. A nossa memória traz. É como se eu falasse assim, pensa no dia mais feliz da tua vida. Não veio uma memória? Então, a mesma coisa. Pensa no dia que você sentiu tal coisa. E como você está ali dentro de um estado de transe, que a gente passa por um relaxamento, a gente consegue abaixar os teus níveis de onda cerebral para que o teu cérebro tenha menos atividade, como eu posso falar, menos atividade de alerta, de perigo. Então, se acontecer um barulho aqui, você sai correndo. Na hipnose, não, você vai estar em um estado muito relaxado, né? E aí a gente consegue entender o que aconteceu ali e naquilo alterar o fato. Entendeu? Então, basicamente, o que a gente faz com a hipnose é alterar o sentimento que aquela pessoa teve lá no passado. Então, a partir do momento que você arrumou um cano que está furado na parede, ela não tem mais por que ficar mofada. Entendeu? E aí, aquele efeito, ele acaba morrendo por conta disso. Entendi. Então, é uma ferramenta muito poderosa, porque a gente acaba limpando, vamos dizer assim, o copo daquela pessoa, para que depois a gente só coloque coisa boa. Entendeu? E quando essa pessoa consegue acessar esses estados mentais, o que muda de fato na performance dele? Quanto tempo leva? Tá. A hipnose, ela é muito, muito potente por causa disso, porque a gente consegue atingir um lugar muito específico. Né? A gente não fica naquela conversa tipo, mas como você está se sentindo? Mas e se você tiver tal atitude? Não, a gente entende o que aconteceu de verdade e disso a gente já muda e vai para a solução do problema. Ponto. Então, o que acontece? Aquela pessoa ela não tem mais motivo de viver aquela insegurança, aquele medo, aquele nervosismo. Tá entendendo? Então, vamos pegar um caso real. Tinha uma atleta do karatê que ela veio pra mim e falou, cara, toda vez que eu vou pro tatame eu me sinto sozinha.
eu sinto uma solidão, é uma coisa ruim, parece que eu tô sendo abandonada. Beleza. Caramba. Fizemos um processo. Voltamos lá atrás, ela com 2 anos de idade, o pai dela foi no banheiro, ela se sentiu abandonada. Achou que o pai dela não tinha voltado mais. Aí ela entendeu que tava tudo bem. Só que aí ela passou por um outro fato, que foi uma amiguinha de escola dela, viajou e mudou de escola e ela nunca mais falou com a amiguinha, abandonada de novo. Foi para outro fato. Namorava, o namoradinho se mudou de estado por conta de clube e tudo mais. Você consegue acessar esse... É que não é que a gente pessoa, consegue é acessar, é que assim, quando a gente traz uma memória, é como se fosse uma raiz. Então vamos supor que aqui você tem as decisões que a tua vida te dá. Você escolheu essa daqui. Daqui ela vai abrir mais. Você escolheu essa e ela vai abrir mais. Aí você vai... Só que elas estão interligadas, concorda? Tá. Então não necessariamente ela se sentiu abandonada pelo pai e aquilo vai afetar só o pai dela. Uhum. Mas ela teve vários outros fatores que foram de abandono, que não foi abandono, mas que a cabeça dela associou. Falou, nossa, isso é igual aquilo lá. Ah, isso daqui é igual. Então ela começa a associar. A partir do momento que a nossa cabeça associa, ela traz. Então, filme de terror, aonde acontece? No escuro, à noite, lugar vazio. Você vai pra rua sozinho, o que você sente? Na hora. Na hora. Você pode estar num condomínio fechado. Você vai apagar a luz da tua casa, tu quer correr por causa do bicho-papão que nem existe. Entendeu? Uhum. Então é isso que a nossa cabeça faz. E aí ela foi associando. Teve um namorado que ela ia casar e aí o cara desistiu. Então, o que aconteceu? Chegou perto da competição, ela voltou a treinar com um treinador homem. E aí ele chegava até perto do tatame, dava tchau pra ela, dava boa sorte e voltava. Adivinha o que a cabeça associou? Mais uma pessoa me abandonando. No momento de guerra. Sim, entendeu? Sim. E a gente resolveu aquilo, ela nunca mais sentiu. Entendi. Entendeu? Então é isso. A cabeça ela associa coisas muito malucas. E a partir do momento que você tira essa causa do problema, o efeito some. Uhum, entendeu? Perfeito. Como que é uma sessão prática, assim? Dá Tá. uma passando, assim, Tá. só de leve. Não vai me hipnotizar aqui, pô. Não, eu não tenho controle, cara. Se eu tivesse controle de hipnotizar alguém, eu estaria nas Maldivas agora, irmão. Tranquilamente, fiquem tranquilos. Porque é que assim, ó, o que acontece? Essa visão que a gente tem da hipnose, ela é muito, muito criticada e defasada. Por quê? A pessoa ela precisa de mídia. Então ela vai pra internet, ela faz um monte de cagada, ela faz um monte de coisa que mediaticamente Divulga é legal pra caramba. negativa. É exato, entendeu? Então, porque ela quer aparecer. Então isso é muito ruim, né? Próprio filme, televisão, isso acaba prejudicando muito, porque é uma ferramenta muito foda, cara. Muito, muito foda mesmo. E aí, o que a gente faz? Basicamente, a gente explica todo o processo para a pessoa, é como se a gente estivesse exatamente aqui, ó, só que você numa cadeira um pouco mais confortável. Explico todo o processo para a pessoa, o que vai acontecer e tal. A pessoa passa por um relaxamento, né, curto, um relaxamento físico e um relaxamento mental. Primeiro pequenos músculos, depois grandes músculos, por corpo dela ir entendendo, adaptando. Isso a gente já consegue abaixar bastante o nível de onda cerebral. Quando a gente faz o relaxamento mental, abaixa ainda mais. Então é como se você tivesse aqui, ó. Essa é a linha do sono e essa é a linha um pouco acima. Nessa linha aqui você consegue ter muitos benefícios. Tanto que você tem filho pequeno, não tem? Tenho. Quantos anos ele tem? 9. 9. 9 já passou um pouquinho, mas 5, 6, 4. Quando o teu filho dorme, que ele tá tipo naquele... Sabe aquele... Ele acabou de dormir, tá naquele momentinho dando umas tremidinhas? Esse momento ele tá aqui, ó. Ele tá entre uma ou outra, entre uma e outra. Ali você pode dar várias sugestões positivas. Você é um cara muito forte, você é um cara corajoso. Por quê? Ele tá num momento totalmente aberto pro cérebro dele. E aí a gente consegue acessar essa parte do subconsciente. Então é a mesma coisa, a gente atinge esse nível, a pessoa tá muito relaxada, só que ela faz o quê? Ela foca muito mais na parte mental, porque o corpo a gente relaxou, entendeu? Então você não tá nesse estado de alerta aqui, o teu corpo tá relaxado. É por isso que quando você pega na mão do cara, o cara solta a mão, a cabeça fica para baixo. Sim. Não é porque a pessoa tá desmaiada ou inconsciente. É porque ela tá realmente num estado muito relaxado. E você tá tão focado na tua parte mental que você não liga pro teu corpo. Você sente, se eu encostar em você em um lugar que você não gosta, você vai falar, você vai perceber, mas é um momento muito relaxado ali. É como se fosse um momento de flow mesmo, sabe? Tá. Tipo, trazendo pra você entender melhor é aquele momento atrás do bloco ali. Você dá tapa, cara, teu corpo fica vermelho, você nem sente. Você só tá ali mentalmente muito ativo. E aí o que acontece é isso. E aí durante a terapia é um processo de conversa, cara. Só que a gente usando algumas técnicas pra ajudar a pessoa a entender o que tá acontecendo. Então, perguntas de balizamento, tá dia ou noite? Você tá sozinho acompanhado, porque isso faz a imagem ficar mais clara na cabeça. E aí é aquilo, a pessoa vai trazendo, tá? As coisas. Então ela não lembra, ela só traz. Eu faço uma pergunta, vem a memória. E aí eu pergunto pra ela, falo, tá, qual que é a coisa? O que você tá sentindo? Como é que tá sendo? Entendeu? Então quanto mais você tenta lembrar, pior é.
Porque se você já esqueceu o nome de alguém, você sabe como é ruim tentar ficar lembrando e não conseguir. Sim. Porque quando você faz uma pergunta e a sua mente ela não entende como uma pergunta, ela entende como uma ameaça, porque você está querendo entrar ali naquela memória, o que ela faz? Ela fecha. Então é por isso que você tenta lembrar das coisas e pior fica. Você só lembra quando você para, muda o assunto e fala, puta, Pedro veio, entendeu? E, por exemplo, isso é durante as sessões, né? E de que maneira falando de atleta aqui, ele consegue levar isso para a competição dele, ou então momentos antes da competição? Tá. A gente consegue trazer para ele também uma auto-hipnose, por exemplo, que aí já é uma outra vertente. Então, o que é a auto-hipnose? A auto-hipnose é algo que você consegue utilizar, meio que entrar nesse sistema de flow, nesse estado de flow que a gente já sabe, e você consegue dar sugestões positivas. O que não dá, ou é muito difícil a gente fazer com a auto-hipnose? É basicamente você tratar os seus próprios traumas. Porque ali você não tem esse controle, sabe? A tua cabeça ela tá fechada, mas você consegue, por exemplo, segurar a vontade de fazer um xixi, mudar o teu estado emocional, tirar o nervosismo, trazer coisas positivas, fazer uma ancoragem, que é trazer memórias boas para o seu corpo, para sua mente. Então a gente consegue utilizar ela para mudar o estado mental realmente fisiológico da pessoa, mas com a terapia ajudando, né? Então a hipnoterapia ela meio que limpa todo aquele nervosismo, aquela insegurança, para que depois você possa usar as ferramentas muito bem. Então tipo, troca o pneu que tá furado para que você consiga acelerar muito bem, entendeu? Então o poder da hipnose dentro do esporte e da vida é exatamente esse, é tirar um peso que você tá carregando. Tirou esse peso, cara, aí a gente consegue colocar diversas outras coisas para você executar, entendeu? Entendi. E pensando assim, como um treino mental, tá? Um exercício de treino mental sem ser hipnose. Tá. Tem algum outro que você fala, cara, esse aqui é porrada? Tem. Cara, a gente usa muita... É que assim, são muitas técnicas. Sei lá, enfim. Visualização é muito importante, respiração é muito importante, mas eu gosto muito da linhagem da conversa. Por quê? Se eu dou um papel para você, falo assim, responde essas perguntas, ou tipo, Nicolas, o que você sente quando você está... Todas essas perguntas para nossa cabeça são invasivas. Porque como você sente? Eu não quero falar como eu sinto. Porque se eu falar como eu sinto, alguém pode me julgar. Então a nossa cabeça funciona assim. Então é muito mais fácil a gente estar nessa conversa aqui e falar assim, pô, Nicolau, o que você sente lá? No meio da conversa, tá entendendo? Mas como que é nadar? O que você sente ali atrás da baliza? Você, cara, pô, fico nervoso pra caramba. Cara, ali eu me sinto muito bem. Aquilo sai porque parece que você tá compartilhando uma memória. Sim. E não é uma conversa tipo, me dá a tua senha do banco. Entendeu? Sim. Então, quando eu vou utilizar atleta, empresário, parece muito uma conversa. Porque a ferramenta, no fim das contas, sou eu. Então você tem, cara, perguntas poderosas. Você tem PNL, você tem psicologia esportiva, você tem TCC, você tem diversas coisas, irmão. Diversas coisas. Só que o que eu aprendi é exatamente isso. É uma mistura de tudo. Então, por exemplo, no meu processo de hipnoterapia, eu não uso só o que eu aprendi no primeiro treinamento. Eu já fiz uns 15. Então, eu utilizo desses 15, eu utilizo psicologia, eu utilizo parte de grade de lealdade familiar. Então, são várias coisas que eu vou pegando e eu falo, cara, peraí, ele precisa disso agora. Não, agora vamos pra cá. Agora vamos... Tá entendendo? Entendi. Então, é uma adaptação de várias ferramentas, assim. Na minha opinião, é o que os profissionais deveriam fazer, sabe? Ter um leque pra ele olhar assim e não te falar, olha, eu vou usar isso com você. Não, meu irmão, faz assim. Entendi. Vamos pra cá, sabe? Mas de forma independente, o cara consegue acessar essas ferramentas no momento que ele quiser. Consegue. Estuda a internet. Se o cara pesquisar hoje ChatGPT, como eu faço pra passar o nervosismo? Entendi. Tu vai ter 1 milhão ali de coisas. E... Agora falando... Então, a diferença é só que é como ele vai explorar isso nele, entendeu? Porque a dificuldade mesmo é você explorar isso em você. Entendi. Entendeu? Tá. E agora falando um pouco de vida pessoal. Queria saber como que você lida, né, com a rotina de trabalho, vida pessoal, profissional e também eu acho que você acaba absorvendo um pouco da energia dos seus pacientes, clientes. Dos clientes, Tá bom. Como é que é isso? Cara, então, a auto-hipnose também me ajuda com isso. Então, sempre que eu vou fazer uma sessão de terapia, eu já faço uma auto-hipnose para que eu não absorva aquilo. Então, assim, é muito raro eu lembrar de detalhes dos atendimentos. Eu lembro, tipo, cara, puta, falei com o Nicolas, a gente trabalhou sobre isso, sobre aquilo, mas detalhes é muito difícil, porque a gente tá falando de coisa bem leve, mas, cara, tem casos de estupro, tem casos mais pesados, de droga, então são coisas muito mais pesadas que, se eu for guardar realmente, é muito, muito ruim. No final do dia você tá... Esquece, eu tenho toda uma preparação realmente para me preparar energeticamente e mentalmente para isso. Mas, cara, a vida a gente tenta conciliar da melhor forma, né? Nem sempre a gente consegue, mas... Buscar equilíbrio na desordem. Cara, uma das coisas que eu
Não, de maneira alguma eu deixo de lado treino, porque isso me faz muito bem, não só fisicamente, mas mentalmente. Se eu não treino, logo no primeiro momento do meu dia, eu já fico estressado, já dá tudo errado, assim, meio que desconecta tudo. E eu não vou depois, mano. É muito difícil eu ir depois. Cara, pra mim também é uma luta. Tipo, é a primeira você coisa, vou às 7 da noite, eu já tô mal-humorado e não vou. Exato. Tipo, perguntam pra mim o seguinte, qual é a coisa mais difícil do teu dia? Treinar. Porque se eu não for logo de cara, eu não vou depois. Então, cara, eu tento sempre treinar como uma primeira coisa do meu dia. Às vezes eu intercalo com leitura ali, uma parte de estudo, porque quando eu acordo eu tô muito mais baixo de nível mental, então eu consigo ter mais paciência. Depois a gente entra na loucura do dia a dia. Então eu cuido muito bem dessa parte mental e física, porque são coisas que, pô, meu trabalho exige, né? Alimentação também, tento deixar sempre tudo o máximo preparado possível, tudo para não errar mesmo, cara, porque o nosso problema é a preguiça, né? Então, se você tem que parar para preparar uma coisa, ferrou. Se tem que parar para fazer uma coisa, ferrou. Então, tento deixar tudo o mais preparado possível. E aí, ser empreendedor, meu irmão, é uma loucura, né? Porque aí você vai para um lado, a agenda muda, vai para o outro, muda. O nome é bonitinho, né? Mas as buchas do dia a dia... A galera olha e fala, o cara ficou rico lá, não, deu sorte. Deu sorte, meu irmão? E aí, a gente vai se enfiando nas empresas, né? Então, eu comecei com a parte mental de atleta, aí fui para empresário, aí virei conselheiro de empresa, aí comprei empresa de pasta de amendoim, aí fui para lá... Meu irmão, vai virando uma loucura. Mas Conta aí, como é que tá isso daí? A parte empresarial. Tá. Além dos treinos mentais, enfim, como é que é? Cara, parte empresarial é aquilo, né? O atleta, ele tem um poder mental muito grande, muito diferenciado. Então, os empresários, eles notam isso. Tanto que o Ironman, ele é uma coisa muito surreal, né? Então, se você tem um estudo que comprova que se tem um CEO Ironman, um CEO não Ironman, eles escolhem o Ironman. Por conta de dedicação, disciplina, foco e tudo mais. Então, eu trago essa visão do atleta, essa mentalidade do atleta, essa resiliência do atleta para empresas, para times, né? Então, entro muito em conselho de empresa para trazer uma visão diferente de tudo, tipo, que a gente pode ser diferente, como pode ser feito, aonde tem falhas, porque a gente acaba se tornando muito detalhista também, né? Também tem as minhas empresas, né? Então, tem essa parte de atletas, a parte empresarial e vamos dizer assim, é que eu falo atletas e não atletas, mas... A parte de atletas especificamente, que é uma plataforma de ensino. Tem a parte não atleta, empresarial, que é pro pessoal normal mesmo, assim, desenvolvimento humano. Também entrei agora em pasta de amendoim, tenho uma participação em uma fábrica de roupas. Essa de pasta de amendoim? Proven. Tá. Uma pasta de amendoim que a gente... Você vai me mandar? É o que eu vou te mandar. Vou trazer. Vou patrocinar o podcast. Vou patrocinar um episódio. Fez uma propaganda. Vou patrocinar cheio de episódio. Sabor lá. Cara, que a gente acabou tudo em, tipo, 50 minutos. Aí eu falei, pô, como que eu faço agora? Porque tem um monte de gente me cobrando. Mas é muito boa, cara. Não é porque é minha, não. A gente tentou trazer uma coisa bem mais natural, sabe? Muito pro que você gosta. Então você vai ver lá, nossos ingredientes são 2, 3 ingredientes. Tá. Amendoim, chocolate sem açúcar, não sei o quê. Acabou, só, sabe? Então a gente tentou trazer algo que seja gostoso. Porque eu sempre comi, mas era sempre aquele gostão de amendoim, sabe? Tipo, enche o saco uma hora. Sim. E a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal. Tá. E aí tá sendo mais um mundo diferente, né? Então, quando você tá ali no conselho, você não acaba não fazendo muita coisa. Você vai lá, dá a tua opinião, ajuda ali a ajustar, traz uns contatos, conecta as pessoas e acabou. Nessa não, eu tô assumindo uma outra área, então tô tendo que aprender todas as coisas diferentes, novas, Então, mas tá sendo muito legal, cara. Eu tô curtindo pra caramba, assim, tá sendo muito legal. E aí tem as palestras, né? Tem treinamentos, enfim. Essa semana mesmo que a gente tá gravando, eu vou pra 3 cidades diferentes. Já fui pra uma, vou pra mais 2. Tá. E aí a gente vai lidando. Vai na desordem, vai tentando se É o famoso equilibrar. Caótico, né? É o caos com a ordem. Caótico, pau, você junto. Cara, a gente tá quase indo pros finalmente aqui. Eu queria saber como que você lida em um ambiente com pessoas que são muito negativas. Tá. Eu acho que eu nem entro, mano. É muito difícil eu entrar Mas vai ter, né? Não, existem, mas, por exemplo, hoje eu vejo muito que os lugares onde eu ando é difícil existirem pessoas negativas de verdade, porque o ambiente mesmo joga fora, né? Mas vou te falar num passado que talvez eu estava ali. Cara, eu primeiro precisei tomar a decisão de ter a coragem de me afastar. Cai fora. Sabe? Então, foi muito difícil, por exemplo, dar tchau para alguns amigos. E que, cara, de vez em quando eu falo e tal, não é tipo, parei de falar, sou o cara radical. Não, mas não faz mais sentido eu andar com aquela pessoa, andar realmente todos os dias. Porque, pô, a gente tá aqui conversando um puta papo legal. Eu não vou ter nenhuma vírgula desse papo que a gente teve. Sabe? É tipo, vai falar de problema do trabalho, problema disso. Problema já tem um monte, cara. Então, tomar a decisão de não fazer algo e de quando eu fizer eu não voltar atrás, foi primordial.
Então, isso foi o primeiro passo, assim, começar a sair dessa zona e depois não entrar. Então, se eu tenho uma pessoa ali que ela já é assim, já é assada, tipo, vai trabalhar comigo, se o cara já começa a dar uns indícios de ser negativo, eu dou aquele help, falo, cara, ó, vamos precisar, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu tento ajudar realmente a pessoa, mas não dá pra gente ajudar quem não quer ajuda, né, irmão? Sim. Então, se a pessoa não condiz, ela acaba saindo fora porque ela não aguenta a energia, sabe? Boa. E a gente acaba tendo muita energia, Sim, não tem sim. como. E agora voltando lá atrás, Vai. Matheus com 16, 15 anos de idade. Faz tempo, hein? Eu tinha o quê? Você tá com quantos anos? Tô com 31. 31, 45, cara, eu tinha cabelo ainda, mas eu era velho, eu já era um ancião ali. Eu já era, velho. Mas que conselho você daria pra você, lá com 15 anos de idade? Cara, eu falaria... Com a cabeça que você tem hoje. Tá, eu falaria o seguinte. Primeiro, não duvida do seu potencial e não perca tempo. E por quê? A gente normalmente é muito mais do que a gente imagina. A gente tende a se jogar para baixo de uma forma muito absurda, né? Por conta de tudo aquilo que eu falei da comparação. E por conta disso a gente acaba perdendo muito tempo. Então a gente acaba deixando de fazer coisas, deixando de começar, deixando de tentar, deixando de dar um último abraço. Ah, não, mas depois eu faço, depois eu... E a gente tem essa parte dessa insegurança interna com essa parte do eu tenho muito tempo. Sabe? Só que às vezes você fez você fez uma coisa pela última vez e você nem percebeu. Sabe? Ou fica protelando, né? Exato. Tipo, sei lá, pô, tem um amigo teu que tu deu tchau uma vez e nunca mais viu ele. Sabe? Sim. Então tem oportunidades que elas vão te dar tchau e você nunca mais vai ver. E você não aproveitou por conta dessa insegurança, sabe? Então hoje eu falaria exatamente isso. Cara, confia no teu taco, sabe? Se habilita pra você acreditar cada vez mais em você, não sendo snob, mas realmente acreditando no potencial que você tem, desenvolvendo cada vez mais isso. E não perde tempo, porque pode ser que seja a última vez você nem vai perceber. Boa, entendeu? Boa, muito bom. Bom, eu não costumo fazer essa pergunta aqui, mas você já falou do livro do Mindset. Boa. Mas eu queria uma sugestão de livro que você achou que foi porrada assim, na sua vida. Que foi transformador, na verdade. Beleza. Cara, para desenvolvimento pessoal, parte de mentalidade, o melhor livro que eu li na história do planeta Terra foi Psicocibernética. Psicocibernética. Parece nome de computador, né? Mas não é. Não é, nada a ver. Cara, é um livro surreal. Se eu te mostrar o tanto de anotação que eu tenho nele, é tipo bizarro. Ele tem 300 mil post-its, eu já li ele 10 vezes e cada vez eu entendo de uma forma diferente. Ele é muito legal pra te dar um tapa na cara, independente do nível mental que você tem. Você já leu aquele do Brandon Burchard, O Poder da Alta Performance? Poder da Alta Performance, já li. Boa também. É boa também. Né? Mas esse outro é melhor, cara. Você vai ver. Cara, é muito surreal. Quero ler esse. Eu li 2. Um foi Psicocibernética e o outro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Tá. Eu achei que Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo era animal. Complementa, né? Mas o Psicocibernética foi assim... Cara, eu li a página e eu falava... Mano, velho, anotava. Cara, isso aí aconteceu comigo no Poder da Alta Performance. Eu li e falei, caramba, cara, eu fazia isso. Sabe quando aí parece que você organiza o pensamento? Exatamente, e talvez se tivesse tido aqui esse livro lá atrás, você falava... Foi eu assim com o Mindset quando eu parei de nadar. Eu falei, meu Deus do céu, velho, o que tá acontecendo? Era só eu ter lido, tá ligado? Mas Psicocibernética, cara, com certeza. Cara, obrigado. Eu acho que pra quem... quer conhecer mais seu trabalho, suas redes sociais, suas palestras, cara, fica à vontade. Tudo, graças a Deus, é @Matheus Louro. Matheus com TH. Não tem outro? Não tem, cara. Não tem outro. Tudo tá Matheus Louro, YouTube, TikTok, Instagram, mas o que eu sou mais ativo é Instagram. Já tomo muita bronca por isso, mas vou melhorar no resto. Ótimo. @Matheus Louro em tudo. E aí, só mandar uma mensagem, a gente conversa, troca ideia. Eu adoro conversar com as pessoas. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, irmão, obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Prazer estar aqui contigo, dividir as piscinas e agora é isso aí. A vida de empreendedor. Gostei demais. Bom, então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e não deixe de nos acompanhar no YouTube e também no Spotify. Até a próxima. Valeu.